Gretchen, o que tu foi fazer na Europa? Então, eu sempre quis que os meus filhos estudassem fora. Gabriel, eu fui morar nos Estados Unidos, antes de eu ir para a Europa, fui morar nos Estados Unidos. Ficou muito tempo lá? Fiquei 6 meses. E aí, esse meu filho, que hoje tem 24 anos, na época ele tinha 11 para 12 anos. E quando eu voltei, ele falou, mãe, eu não quero ficar aqui, eu não quero morar aqui. Eu falei, mas Gabriel, você tem 12 anos. E eu tinha feito amizades lá, conheci tinha um amigo lá que ele tinha uma empresa de limpeza de casa, dedetização. Ele falou, olha, não tem problema, eu alugo um quarto aqui para ele e eu fico, você me passa a autorização e eu fico sendo tutor dele aqui. E ele ficou lá, e ele estudou, e ele ficou 7 anos morando sozinho nos Estados Unidos. Que era esse que eu estava preocupada quando eu estava na fazenda. Ele era menor de idade. Tava com um cara que não ilegal, era você. Entendeu? Então era preocupante eu deixar ele lá sozinho e eu estava na fazenda. Então, se acontecesse alguma coisa, eu não podia fazer nada. Esse foi um dos motivos da minha saída. Depois, eu estava, eu não aguento mais, não quero mais ficar aqui no Brasil, porque eu não aguentava mais a falta de privacidade. Então, para onde eu vou? Bom, deixa eu ir para Portugal, que é um lugar onde a gente fala a língua, fica mais fácil. Primeiro eu fui para Portugal. Em Portugal, encontrei um amigo que eu tinha que tem um restaurante na França, em Paris, muito famoso, e ele queria montar uma loja de produto brasileiro. Ele falou, se você vier para Paris, eu te dou a loja para você ser gerente, porque eu preciso de uma pessoa de confiança, e você, com o nome que você tem, logo a loja vai ficar conhecida. Eu nunca gostei de Paris, acho Paris uma cidade velha, de velho. Não, e assim, uma cidade que sem cor, né? Tudo é bege ou cinza. Não sei, não conheço. Eu gosto de azul turquesa, não, lá eu gosto de amarelo. Os prédiozinhos lá é tudo igual os prédiozinhos. E é tudo pedra, bege e cinza. É, total. Então, assim, eu não gostava, eu não queria ir pra lá. Eu falava, depois o frio, eu tenho pavor de frio. Mas eu falei, eu vou encarar essa. Eu queria o melhor para minhas filhas, né? Claro. Eu falei, não, eu vou. E aí eu fui e fiquei morando em Paris 1 ano e meio, mais ou menos. Quem tava contigo? Meus filhos. Todos eles? Não. Menos o dos Estados Unidos e o Tami? Menos os Estados Unidos e o Tami. Tá. O de 28, que hoje mora em Coimbra, que faz economia, morava lá comigo em Paris. Entendi. Ele e a noiva e as duas pequenas, uma tinha 9 na época e a outra tinha 1 ano, que é essa que tem 10 anos 10 agora. Ela tinha 2 anos, 2 anos e meio. Então, eu fui só com elas pequenas. A de 2 anos foi alfabetizada lá. Ela agora que está aprendendo a escrever o português. Porque ela nem o português, ela fala só português de casa. Entendi. Ela foi alfabetizada lá, estudou lá 5 anos. Essa que vai fazer 18 agora, praticamente estudou o tempo todo na França. Um pouco em Paris, depois a gente mudou para do lado de Mônaco, em Menton, que é do lado de Mônaco. Eu não manjo nada. Eu também não. É sul da França. Entendi. Tá. Na Côte d'Azur. É legal lá? Côte d'Azur. Côte d'Azur. É maravilhoso. E aí, ela acabou crescendo lá, ela vai fazer 18 anos agora, ela falou, mãe, eu não quero voltar pro Brasil. E eles falam português normal? Falam esse português que a gente fala em casa. A de 18 já escrevia bem o português. Entendi. Mas a pequenininha não, a pequenininha agora que tá chegando, tá começando a escrever o português. Cara, então você tem um filho nos Estados Unidos, que ele ainda tá lá, imagino. Eu tenho um nos Estados Unidos, que é o que vem depois do Tami. Tá. Esse tá lá e hoje trabalha com investimento financeiro. Ele tem uma financeira. Legal. Da hora. Tenho esse outro que estuda em Coimbra, que está no último semestre de economia. E tem uma filha. Tem esse de 23, que morava nos Estados Unidos e agora mora no norte da França. Entendi. Porque ele acabou casando com uma francesa. E ele ficou por lá mesmo. Tem a Júlia, que vai fazer 18 anos. E a pequenininha. E tem a Jennifer, que é formada em educação física, que mora no Rio de Janeiro. A Jennifer e a pequenininha são filhas minhas do coração. Como assim? Eu que ganhei de presente de Deus. Entendi. Eu não entendi direito ainda. Como assim? Adotada? Adotou? Entendi. Eu falei, entendi. Elas cresceram no meu coração. Saquei. As outras cresceram na barriga. Claro. As duas cresceram no meu então coração. você adotou duas. As duas recentes são adotadas, então? Não, elas não são recentes. Uma tem 30 e a outra tem 10 anos. Eu adotei ela com 10 dias. Mas elas são as duas mais novas? Não. A Jennifer é a que fica entre o segundo e o terceiro. E a Valentina é a última. Por que adotar? Eu tenho paixão por ter filho. Sabe que eu queria, se eu fosse... Assim, eu fiz vasectomia e a minha esposa agora também não pode mais ter filho. Mas eu penso pra caramba em adotar uma criança. Assim. Não, sabe que eu não queria adotar uma criança, não. O meu plano, se eu conseguir estabilizar a minha vida legal
e ter certeza que eu vou conseguir prover o que eu quero prover, meu plano era pegar uma criança, uma pessoa, na verdade, mais velha. Mas é melhor. Sabe? A Jennifer, quando eu adotei, ela tinha 18 anos. Ela tem 30 agora. Entendi. Agora, a pequenininha não. A pequenininha eu peguei um bebezinho, 10 dias. 10 dias, é verdade. 10 dias. Então, assim, o que eu posso te dizer, eu que tenho filhos biológicos e filhos adotivos, é o seguinte. A gente acha... Eu, por exemplo, falava, ai, meu Deus, eu não vou amar do mesmo jeito, né? Eu tinha esse medo. Eu vou acabar sempre deixando de lado, porque não é... A gente ama mais, a gente se apaixona mais, porque a gente sabe que aquela pessoa não teve a oportunidade que os meus tiveram. Não receberam aquele aconchego desde o começo, aquela coisa de amamentar, de ter colo sempre, de ter minha proteção. Elas não. Elas vieram do jeito que vieram. A Jennifer veio bem mais machucada do que a pequenininha, que a pequenininha só tinha 10 dias. Mas a Jennifer veio com várias mágoas, vários problemas que ela enfrentou na vida e que eu tive que, com o tempo, ir apagando, e mudando, e moldando para que ela fosse a mulher que ela é hoje. Então, assim, a adoção é um sentimento único. E a única coisa que eu te digo é, faça, porque você vai assim, se sentir extremamente grato com tudo na tua vida. Porque um filho adotivo é você dar a oportunidade dele receber amor que ele não ia receber de ninguém. Pois é, isso que eu penso mesmo. Eu acho... É que sim, eu fico pensando se eu tô no momento certo. Porque, falando bem claramente, grana é um problema. Então eu não sei se eu quero adotar uma pessoa agora que eu não tenho certeza se eu vou conseguir bancar. Então, daqui a pouco, eu tenho esse plano, realmente, de coração. Já falei isso várias vezes aqui. Verdade. Né? Queria mesmo adotar. Mas se você tiver, faça. Eu te digo que você vai ser um pai, assim, único, porque se você tem isso no seu coração, a hora que você fizer, então, você vai se realizar. Legal. É muito burocrático? É muito papel? É muita dor de cabeça? Como é que é? Não, hoje em dia não. Já foi pior. É? Hoje em dia não. Entendi. Quando tu adotou de 10 dias lá, foi tranquilo? Na época, eu mandei meus documentos para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar preparou tudo e depois eu fui buscar. Tão porque fácil. ela é paraense. Entendi. Ela é do Pará. Entendi. Legal. Então tem essa facilidade. Se você tá ali já onde tá a criança e tal, dá uma ajudada. Porque assim, foram eles que protagonizaram também a encheção de saco do lance do Dia dos Pais? Principalmente. É mesmo? É. Aliás, esse é um comentário assim tão boçal que eu recebo lá. Qualquer foto que eu ponho do Tami comigo e que eu escrevo meu filho, aí já sabe, né? Na verdade, eu tenho que segurar, não posso abrir para os comentários, porque o mínimo que eu escuto é que é uma aberração. Nossa. Que ele é uma coisa bizarra. Isso é o mínimo que eu escuto. É daí pra frente. Você acha que por ser Nossa, uma muito transição corajoso o Tami. de mulher para homem, sofre mais preconceito de que... Porque normalmente os transgêneros que a gente tá acostumado, por exemplo, os que mais fazem mídia, são as pessoas que nasceram homem e se descobriram mulheres e aí se transformaram. A gente vê mais esse caso acontecendo. Eu acho que talvez pro Tami seja mais difícil ser o oposto. É mais difícil? Nossa, eu acho que talvez coragem. ele... Não, é igual. Vê bem, igual? é igual. Mas olha só a situação. Uhum. Ele é filho de um símbolo sexy do Brasil. Ele era a mulher que seria a sucessora do símbolo sexy do Brasil. Faz sentido. Ele posou nu Verdade. 1000 vezes para as revistas masculinas na época que ele tinha 17 para 18 anos. Como a mulher mais linda do Brasil na época. Aí ele se transforma num homem bonito, mas que é homem. Então, esse é o peso. Não, é total. Entendeu? Você tira um símbolo sexual masculino e transforma ele num homem. Exatamente. Aí a sociedade vai lidar isso de muitas formas, eu imagino. Exatamente. Não, eu confesso que eu comprei uma revista. Então, aí vê bem. Como você lidou com isso, quando o Tami se descobriu homem? Olha, era muito novo. Não homem. Se descobriu lésbica primeiro. Primeiro foi um processo para ele chegar onde ele está hoje. Então, assim, não é fácil. O que eu digo, inclusive, para
para todos os pais que estão ouvindo a gente e para todos os gays que estão ouvindo a gente, homossexuais. Não é fácil para um pai e para uma mãe simplesmente você chegar e dizer assim, olha, eu sou homossexual, e o pai ou a mãe diz assim, legal. Não é. Não é, porque é uma coisa que é um processo de entendimento entre as duas partes. Como também não é fácil pro pai aceitar o filho. O filho tem que saber como compreender aquele momento do pai, de ele poder processar isso na cabeça dele, o pai e a mãe, e os pais também entenderem que aquilo é uma coisa que é importante para o filho. É um processo doloroso, não é um processo fácil, mas necessário. Porque não dá para você simplesmente fechar os olhos e dizer isso não está acontecendo. O grande exemplo que eu tenho é a Angelina Jolie, que desde pequeno a menina chama Shiloh e na verdade ele é um menino. Ele é um menino, a gente vê que desde pequenininho ele é um menino. Então, assim, eu acho que isso foi um grande respeito dela pelo filho. De entender, desde pequeno, que ela não era uma menina. Que ela não gerou uma menina. E eu consigo entender isso agora. Por quê? Porque o Tami, muitas vezes, veio conversar comigo. Ele dizia para mim, mãe, você acha que é fácil eu olhar para uma mulher e eu dizer que eu sentia atração por uma mulher? Não é uma coisa fácil. Eu não me aceitava. Eu não me aceitava lésbica. Imagina, então, se você ia me aceitar. Então, eles também passam por um processo difícil de aceitação, de entender o que está acontecendo. Por que está acontecendo isso? Por que eu estou sentindo atração por um ser humano que não era para eu sentir? Entendeu? Entendi. Deve ser realmente muito corajoso por causa da sociedade que a gente vive, que fica querendo impor às outras pessoas padrões que eles gostariam que fosse verdade. É. Né? Bom. E ainda mais entrar na política, né? Tipo, só você entrar, se descobrir assim, já é difícil pelo processo em si. E aí, depois de ter passado por isso, entrar na política, aí você tá querendo dificuldade também, né? Eu acho que é importante. Eu acho que ele vai ser a voz de muita gente. De repente, a nossa família, ela é uma família que está pronta para isso. Tanto eu como ele. Por exemplo, no dia que ele posta qualquer foto com o filho dele, qualquer uma, independente do que seja, os comentários vêm, tá, e quem é o pai dessa criança? É desse jeito. O pai é ele, porque pai não é quem faz. Pai é quem cria. Com certeza. Deve ser uma encheção de saco eterna mesmo. Diária, se você quer saber. É diária. Pô, mas tu se envolve bastante com a galera da política ou não? Não, aconteceu de no final desse ano a gente passar o Réveillon em Salinas, que é uma praia que tem lá, e eu conhecer a família do governador, porque as crianças são apaixonadas por mim. E a gente estava fazendo um som lá no hotel que a gente estava, e a sobrinha dele, a Mariazinha Barbalho, é louca por mim. E daí eu estava lá e ela foi, a gente fez foto. Então, essa junção, essa união de conhecer eles foi ali. Mas são garotada, né? Aquele meus fãs do Twitter. Entendo. É porque, assim, esse lance de política te coloca... É aquilo que você falou. Tem um alvo em você, por causa do teu filho e tal, que os Bolsonaro enchem teu saco, não enche? Teve um lance do Carlos, O né? Carlos é o que mais quer confusão comigo. Primeiro porque, fisicamente, ele é um pouco parecido com o Tami. Parece um pouco. Será que é por isso? Muito. Então, na época que o Tami ganhou o bebê, ele botava a foto da mulher do Tami no Twitter dele, botava a foto do bebê. E assim, o tempo todo, como se ele fosse o pai, né? Da criança, o marido dela. E aí eu percebi, né? Eu até falei pra ele assim, olha, eu sei que é difícil ter um pai que não aceita a sua homossexualidade, entendeu? Não tem problema. A gente é uma família moderna, se você quiser, meu coração tá aberto. A gente te recebe aqui na nossa família, não tem problema nenhum. Aqui, você pode ser você mesmo, você pode assumir o seu lado gay, não tem problema. Entendeu? Aí acho que ele ficou um pouco incomodado comigo. Mas eu não fui legal? Eu não fui uma boa mãe? Então, tem sempre lugar, principalmente numa situação dessa, que o próprio pai não aceita, né? Pode vir ele e o Léo Índio, não tem problema nenhum, eu aceito os dois, a nossa casa tá de portas abertas. Teve encheção de saco também. Também foram eles que protagonizaram a encheção de saco. O que é Léo Índio? Desculpa, eu não consegui não ficar curioso com isso.
Eu também não sei, essa daí eu também não sei. Entendedores entenderão. Tá bom. Ok.